Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser uma mini review literária de um livrinho que eu tive o prazer de pertencer à ARC Team do autor, que é A King's Radiance, de Luke Schulz. É um autor novo, australiano. Eu dá-me ideia que ele tem mais ou menos a minha idade, ou seja, está nos 30. E tem aqui uma história que, para mim, é um misto de Senhor dos Anéis, talvez com um bocadinho de Star Wars pelo meio, mas muito na base medieval, ou seja, Senhor dos Anéis. Acho que está uma história bastante bem construída, bastante bem conseguida. O início do livro, acho que como em todos os livros de fantasia, o mundo é explicado de alguma forma e temos 3 pontos de vista, que é dos 3 irmãos, o Dazen, o Raiz e a Isha, e cada um, depois do prólogo, segue a sua vida de forma diferente, depois de um acontecimento logo no final do prólogo. E tanto vamos tendo ao longo de 600 páginas os 3 pontos de vista e depois uns sprinkles de outros pontos de vista de outros personagens. Eu não quero estar a dar muitos spoilers, até porque o livro está para sair agora no final de maio e vai ser em inglês, é claro, mas acho que quem o conseguir adquirir em inglês, ou então se ele eventualmente numa possibilidade de vir para Portugal, acho que as pessoas deviam ler, porque acho que está um livro, uma história bastante bem conseguida a nível de prender o leitor, a nível de fazer gostar quase imediatamente das 3 personagens principais, apesar de o Dazen, a certa altura, para mim, ser um bocadinho nariz empinado, mas depois entende-se o porquê, porque vê-se a interação dele com o pai dos 3. E depois entende-se o porquê de eles não se darem uns com os outros logo na infância, e depois vê-se o porquê do pai não gostar de Kron, não gostar propriamente de Raiz, que é o mais novo dos 3. Mas depois temos as Eagles e o King Radiant, que é o rei dos reinos, que são 6. E depois tem os vários. Portanto, temos o rei, ou o imperador, melhor dizendo, principal. E depois temos 6 reinos, um bocadinho como Game of Thrones, em vez de Star Wars, Game of Thrones, ou em vez de Senhor dos Anéis, Game of Thrones. E depois temos os 6 reis pequenos que são ordenados pelo principal, que é o que tem o grande poder da luz solar, que é o suposto. Temos então vários poderes que não sabe muito bem de onde é que vêm, até mesmo o poder do sol, toda a gente pensa que vem do sol. Temos também diferentes tipos de poderes do sol, em que algumas pessoas conseguem controlar ou então não, e portanto explodem, morrem ao explodir, ao usar o seu poder no máximo. E isso tudo é explicado. Porém, apesar disso tudo ser explicado, deixa sempre assim umas coisinhas no ar, o que faz com que o leitor queira sempre ler mais e queira sempre com que as coisas sejam explicadas. E é assim que termina, depois de uma batalha, ao tentar destronar o King Radiant, deixa algumas questões no ar, principalmente por causa do passado de Kron e de Avanon, com a mãe dos 3, de Dazen, Isha e Raiz. E portanto deixa assim umas questõezinhas no ar, porque realmente o epílogo termina e fica assim aquilo, como quem diz, eu vou-vos contar a minha história. E portanto, eu não sei se será uma trilogia, se será uma saga. O provável é que seja uma trilogia. Eu até pensei que fosse apenas um livro só realmente quando termina, porque achamos que tudo termina e de repente temos o epílogo, que é do ponto de vista da Isha, em que realmente deixa a questão principal no ar.
Ahm, Até porque quem irá governar agora os seis reinos, portanto, quem será agora supostamente o King Radiant, tendo em conta que agora já não há um rei, mas que existe um reino só com os seis reinos mais pequenos, ou províncias, melhor dizendo. Está muito bem escrito, tendo em conta que é em inglês. A própria linguagem não é muito complicada. O autor não utilizou só. Talvez tenha criado uma outra palavra, porque realmente acaba por ser um livro de fantasia, hum, mas que realmente prende e que realmente faz com que o leitor queira saber sempre mais sobre as personagens, porque nós imediatamente gostamos logo das três personagens principais, principalmente Raiz, pelo que acontece. E depois temos logo o ponto de vista de Isha e o que lhe está a acontecer, e temos acesso aos pensamentos dela. Um, e depois, em relação a Dazen, lá está que eu no início, nos primeiros pontos de vista dele, achei que ele fosse um bocadinho o nariz empinado, até porque ele é o herdeiro do reino de onde vive, e portanto tem aquela responsabilidade em cima, mas também tem a responsabilidade que perdeu o irmão e perdeu a irmã, pronto, essas coisas todas. Mas acho que estão para um primeiro. Logo eu que sou uma expert. Não. Mas para um primeiro livro de um novo autor, ainda por cima do outro lado do mundo, que eu acho que nunca li nada de um autor australiano, mas que me sinto agradecida por ele ter escolhido, entre tantas, se calhar, outras participações, para fazer parte da ARC Team dele, e só tenho a agradecer. Eu estou a dizer isto em português, mas depois, se calhar, ponho tudo, ponho uma descrição em inglês. Ou então faço outro vídeo em inglês, que neste momento não consigo fazer porque estou assim meia entupida e por isso não estou para pensar em inglês. Mas King, a King Radiance, a King's Radiance de Luke Schultz, aconselho a quem o conseguir adquirir, não vai ficar desiludido e é só isto que tenho a dizer, não há muito a dizer, senão seria spoiler e isso estraga todo o propósito de ler um livro. Por isso, quando lerem, tendo em conta que eu acho que vou pôr este vídeo antes do livro sair, acho que sai a 22 de maio. Quando adquirirem, deixem o vosso comentário em baixo. Vamos falar sobre ele e até à próxima. Tchau!